Oi, gente. Oi, Oi, Isabela, tudo bem? sim. Felipe, Oi, Henrique. Pro. Oi, Oi, Pro. tudo bem, Lavínia? Tudo bem, Oi, Rafael? professora. Senti sua falta ontem, hein, Rafael? Oi. Oi. Oi, professora. Oi, Pedro Oi, Pro. chegando. Oi. Oi. Oiê. Oi, Ju. Oi, Pro. Oi, todo mundo que tá chegando agora. Malu chegando. Oi, Pro. Adora, oi. Ai, minha perna. Natália tá aqui. Oi. E aí, tudo bem com vocês? Sim. Sim. Tranquilo? Muito bem. Sexta-feira, já acabaram todas as avaliativas? Sim. Sim? Já. Já tinha terminado Fizeram a de ontem. ciências? Sim. Eu fiz ontem. Tudo bem. A Sim. gente vai corrigir hoje a Fiz atividade hoje. da semana passada, mas aí a gente fala um pouquinho também. Todo mundo já fez a de ciências, Comer né? batata. Quê? Então tá bom. Vamos lá, vamos só esperar um pouquinho mais para chegar mais gente aqui. Última live da Posso semana ver? de vocês. Oi? Chegando o Cassiano. É o Cassiano que tá chegando? Não, o Cassiano não tá aqui, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aula de hoje, né? Nós vamos começar falando oi, Antonella. Vamos começar falando então um pouquinho da semana passada, do conteúdo da semana passada. Então, enquanto o pessoal vai se arrumando por aqui, tem gente se arrumando, penteando o cabelo. Muito bem. Aí a gente vai, então, abrir a nossa apostila na página 9. Quem está com a apostila por aí já pode abrir. Página 9, muito bem. Já comecei. Já começou. Todo mundo pronto, preparado? Apostila em mãos. Pro, peraí que eu vou pegar meu apostila rapidinho. Tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela também da nossa apostila para a gente falar um pouquinho da segunda aula, da aula da semana passada. Então vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Ó. Então, todo mundo está vendo a apostila da Pro? Sim. Sim. Sim? Sim. Muito bem. Sim. Então, só falta vocês aparecerem aqui na minha tela de novo, que vocês sumiram da minha tela por um momento. Acho que daqui a pouco aparece todo mundo aqui de novo. Mas todo mundo está vendo a minha apostila? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá. Na semana passada, né? Primeira semana a gente falou um pouquinho sobre o universo, né? Sobre o surgimento e organização do universo. E na semana passada, nós começamos a falar sobre a astronomia. Então, a astronomia é uma das ciências mais antigas que existem. Comer batata. Aí todo mundo agora desliga o microfone, todos de microfone desligado. E a astronomia, então, é uma das ciências mais antigas que existem. Então, desde o começo, né, da humanidade, os homens e as mulheres também, é claro, mas a gente costuma falar assim, os estudiosos observavam o céu, olhavam para o céu e procuravam entender os mistérios do universo. E olha que interessante, quando eles olhavam para o céu, o que a princípio, né, quando eles não tinham microscópio, telescópio, luneta, não tinha nada. Olhava o céu lá, ia a olho nu, e ficava observando. Então eles percebiam assim, que a Lua ela mudava de forma. Então eles não sabiam o que estava acontecendo. Depois, quando a gente falar sobre o eclipse, vocês vão conhecer várias teorias que eles tinham sobre o eclipse. Mas eles olhavam assim as próprias fases da Lua. Então um dia a Lua estava grandona no céu, que nós chamamos de Lua cheia. No outro dia ela diminuía, depois ela aumentava de novo, depois ela sumia.
e eles não entendiam o que estava acontecendo com a Lua. O Sol, eles observavam que o Sol aparecia de um lado e ia até outro lado, né? Aparentemente, eles imaginavam assim, ele aparecia de um lado do céu e depois ele ia mudando de lugar até chegar do outro lado do céu e desaparecer também. Mas quando eles olhavam as estrelas, eles se encantavam com as estrelas. Por que que eles se encantavam tanto? Porque eles percebiam que as estrelas, elas estavam sempre lá, né? Sempre que fosse possível olhar para o céu, que não tivesse nuvens, né, que não tivesse nublado, as estrelas estavam sempre lá. Então elas eram fixas no céu. Foi a primeira coisa que eles perceberam, que as estrelas eram todas fixas no céu. E depois eles perceberam também que além das estrelas serem fixas no céu, eles perceberam que elas, quando elas se movimentavam todas juntas. Eles pensavam assim. Por que que a gente fala que elas se movimentavam? Na verdade, hoje nós sabemos que quem se movimenta é o planeta Terra. Mas eles imaginavam que elas estavam se movimentando. Porque quando a gente olha uma estrela, né, logo no início da noite, e se a gente acompanhar essa estrela, ficar olhando para o céu, acompanhar essa estrela, a gente vai ver que aparentemente é como se ela estivesse andando e se movimentando, e quando chega lá pela madrugada, ela está em outro ponto do céu. E na verdade, hoje nós entendemos que não é porque elas estavam andando ao redor do planeta, mas que é o planeta que estava girando, e por isso a gente ia vendo em pontos diferentes, tá? Mas eles achavam, então, a princípio, que as estrelas elas se moviam todas juntas, né? Elas eram fixas. Tá travando muito, Cora. Tá travando? Vocês estão com dificuldade de ouvir? Aqui não, pro. Não? Aqui também Eu não. também não tô. Então tá bom. Então, talvez se tá travando é a internet aí, então, tá? Então, continuando aqui, eles começaram a fazer anotações. Olha que interessante, eles olhavam tudo a olho nu, sem o telescópio, que não existia, mas eles tiveram cuidado de fazer algumas anotações. Então, eles iam anotando tudo que eles observavam. Então, tinha muitos astrônomos, né? Muitos cientistas já da astronomia, embora eles não tivessem nem esse nome no começo, as pessoas nem entendiam, né? E uma coisa interessante, né? Que eu até falei na outra turma lá, que todos os cientistas, os pesquisadores, né? E as grandes descobertas, elas sempre acontecem por causa da curiosidade. Quanto mais curiosidade a gente tem, mais a gente descobre coisas. E é claro que a nossa curiosidade, a gente tem que procurar saciar essa curiosidade em fontes seguras. Então, quando a gente quer saber algo, a gente tem que procurar se é algo da ciência, uma fonte científica que nos fale aquilo de fato. Porque ainda mais hoje nós somos considerados a sociedade da informação. Mas não quer dizer que as informações que nós temos são todas corretas, né? Nós temos muitas informações, mas nem todas as informações são confiáveis. Mas eles iam anotando. E aí eles começaram também a fazer mapas estelares. E o que eram esses mapas estelares? Como está aí na página da apostila de vocês, na página 9, aí embaixo. Então tem esse mapinha estelar. Eles olhavam para a constelação e eles olhavam então grupos de estrelas, aquelas estrelas que estavam mais próximas, e eles traçavam linhas retas entre essas estrelas. Então eles iam traçando linha reta entre as estrelas, e aí eles depois faziam mais ou menos aquela brincadeira que a gente faz com as nuvens, né? Sabe aquela brincadeira de olhar para as nuvens e de tentar descobrir o que cada nuvem se parece? Ah, então essa nuvem aqui é um jacaré, e essa outra nuvem aqui parece um coelho, ah, e aquela outra nuvem lá é um dinossauro pulando corda. Então, eles faziam isso, né? Só que com as estrelas. Então, eles olhavam aqueles desenhos que haviam formado com aquelas linhas retas, ou seja, eles juntavam aqueles grupos de estrelas através daquelas linhas, depois falavam, ai, com o que parece isso aqui? Olha, essa aqui parece dois irmãos gêmeos. Vamos colocar o nome de gêmeos? Olha, aquela ali parece um cachorrinho, mas tem outra que parece um cachorrão. Então, vai ser o cão menor e o cão maior. Olha aquela outra ali parece um escorpião, colocava o nome. E não só de animais, porque eles, obviamente, eles colocavam o nome de coisas que eles conheciam. Não só animais, mas seres da mitologia também, né? Os seres mitológicos. Por isso que tem uma constelação chamada Órion, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, eles iam colocando nomes
nessas constelações, né? Conforme eles faziam esses agrupamentos. Por isso os nomes são esses, nomes até muito simples para nós, né? Depois as estrelas também têm nomes, colocaram nomes também em cada estrela da constelação. Mas a princípio foi assim. E esses mapas estelares, eles foram sempre muito importantes. Eu vou interromper só um pouquinho aqui o compartilhamento da tela para ver todo mundo junto. Então, esses mapas, eles sempre foram muito importantes, né, para a humanidade, e essas investigações, embora muito primitivas até, né, olhando ali, desenhando, escrevendo e anotando todas as coisas, mas elas serviram muito para nós. Então, por exemplo, o Órion, quem que foi o Órion, né? O Órion na mitologia era um guerreiro e ele aparecia em várias mitologias de vários povos antigos, não só dos gregos, dos romanos, dos egípcios. Ele aparecia esse ser em várias mitologias, às vezes com histórias um pouquinho diferentes. Mas eles acreditavam, por exemplo, que o Órion ele era um guerreiro e que ele está no céu, né? Ele está com um arco e flecha na mão e que ele estaria ali. Aí tem várias histórias, uma que ele está lutando contra o escorpião, que é uma outra constelação que está no céu, e tem uma outra história que ele estaria ali caçando outras duas estrelas, né? Que eram moças, que ele estava caçando aquelas moças no céu. E é tão interessante que o Órion é uma das constelações que, pelo menos uma parte dela, a gente conhece desde pequenininho. Que os pais, as mães sempre mostram para nós as Três Marias. Quem aqui já viu as Três Marias? Você já viu as Três Marias no céu? Muito bem. Eu sempre vejo. Isso. As Três Marias é parte do Órion, né? Na verdade, ela não é nem assim uma constelação separada. E as Três Marias é o cinturão do Órion, é o cinturão do guerreiro Órion. Então, quando a gente está vendo as Três Marias, na verdade, a gente está vendo o cinturão do guerreiro Órion. E para o povo egípcio, era tão importante essa constelação, porque eles tinham uma crença muito forte de que o cinturão de Órion seria um lugar por onde os deuses, que eles acreditavam em muitos deuses, que esses deuses viriam à Terra através do cinturão de Órion, né? E aí tem muita especulação a respeito disso, especulação que não é científica, né? Até que fala assim que são crenças, algumas especulações que falam que, na verdade, eram os alienígenas que desceriam à Terra. Tem algumas especulações que dizem que os egípcios construíram as pirâmides com tecnologia alienígena, mas tudo isso é especulação. Até hoje, a ciência nunca confirmou a existência de alienígenas. Até hoje, a gente não sabe o que vai acontecer lá para o futuro, mas até aqui não existe comprovação, tá? Mas então, acontecia essas especulações. E, na verdade, tem até num dos vídeos, acredito que é o da semana passada mesmo, que a gente fala um pouquinho sobre isso, que a professora falou um pouquinho, que quando eles construíram as pirâmides, eles construíram elas alinhadas com o cinturão de Órion, com as Três Marias. As nossas Três Marias aqui, que aqui no Brasil a gente chama de Três Marias, eles construíram as pirâmides alinhadas. Então, assim, porque eles acreditavam mesmo que de cada estrela desceria ali um deus, viria até aquela pirâmide, enfim. Tinha toda uma crença a esse respeito. Então, para os povos antigos, as estrelas eram muito, muito importantes. E uma coisa interessante também, né, que as estrelas serviam para guiar as pessoas. Da mesma forma que a gente utiliza, né, muitas vezes durante o dia, utiliza a posição do sol, né, para saber onde é o leste, para saber onde é o oeste, isso também nos guia, também serve para nos guiar, né? Através de saber a posição do sol, onde nasce, onde se põe, você acha, então, os 4 pontos, leste, oeste, norte e sul. Da mesma forma, eles usavam as estrelas. E tem uma história que ela é tanto bíblica, quanto faz parte do relato mesmo, né, arqueológico, histórico, que é a estrela dos 3 reis magos, aquela história dos 3 reis magos, que fala que eles foram visitar o menino Jesus quando Jesus nasceu. Então, por que essa história é interessante? Também nos fala de astronomia. Naquela época, os astrônomos, eles eram cientistas, mas muitas vezes as pessoas ficaram classificando eles como magos, mas eles não eram magos, eles não eram astrólogos. Eles eram astrônomos, eles observavam e estudavam as estrelas. E as estrelas eram usadas para guiar as pessoas. Então, no relato da história do nascimento de Jesus, não conta que os reis eles se guiaram por uma estrela para chegar até onde Jesus estava? Aquilo não tem nada de místico, né? Na verdade, eles eram astrônomos, que eles sabiam
a localização onde Jesus tinha nascido. Jesus teria nascido em Belém, então eles sabiam qual que era a estrela, que se eles se guiassem por aquela estrela no céu, eles chegariam aonde Jesus estava, entendeu? Então tudo isso era ciência. Eles eram cientistas também. E eles utilizavam muito isso. Lembra que a Pro falou para vocês no primeiro bimestre ainda, né, nas nossas aulas, saudades das nossas aulas presenciais, que os cientistas, eles muitas vezes eram mal vistos, porque as pessoas não conheciam o que eles conheciam de ciência, então achavam assim, que eles estavam fazendo mágica, que eles estavam manipulando as coisas de uma forma assim, né, sobrenatural. Imagina vocês quando o magnetismo foi descoberto, né? E aí vem um cientista com um objeto magnético e com aquele objeto magnético ele atrai várias coisas ali de metal, de ferro, né, para aquele objeto magnético, para aquela matéria que tinha magnetismo. As pessoas não sabiam o que era aquilo, como assim, né? Que poder é esse que ele tem? Que superpoder que essa pessoa tem que ele consegue atrair o ferro até ele? Então, muitas vezes era apenas ciência, mas era tido como algo místico ou mágico, né? E também, então, eles começaram a usar todo esse conhecimento sobre as estrelas, né, para se guiar e através dessa curiosidade, né, a princípio sobre as estrelas, eles começaram a desenvolver muitas outras teorias a respeito da Terra, no universo, né, de todo esse universo maravilhoso do qual nós fazemos parte também. E aí, na outra página, lá na página, vou compartilhar de novo a tela com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Na outra página, ver se ela abre aqui. Não, não é essa. É essa aqui. Que é a página 10. A gente falou um pouquinho sobre essa orientação pelos astros, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre o nosso Cruzeiro do Sul, que é uma constelação super importante aqui para nós, que vocês aprenderam que ela só é vista, né, no hemisfério sul. Então ela chama Cruzeiro do Sul, ela é como se fosse uma cruz, é a mesma coisa que foi feito, traçou as linhas retas e viram que era como uma cruz. E essa cruz, esse cruzeiro, ele é visto no nosso hemisfério, quando você divide a Terra em dois hemisférios, sul e norte, então é visto do lado que nós estamos no sul. E somente em algumas regiões do norte, muito próximo, né, ao hemisfério sul, bem ali onde está bem próximo é que eles podem ver. Mas no norte, mesmo em outros países mais ao norte, não é possível ver o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul, ele também serve, né, para se guiar por ele. Você encontra o Cruzeiro do Sul e é possível, através de ter encontrado o Cruzeiro do Sul no céu, você se localizar para saber onde é o sul, onde é o norte e assim por diante. E além dele ser visto só no hemisfério sul, ele se tornou um símbolo nacional. Por que ele se tornou um símbolo nacional? Porque ele está lá na nossa bandeira. Então, também, muitas pessoas, às vezes, nem sabem que o Cruzeiro do Sul aparece lá na nossa bandeira, né? Aqui está bem destacado, ó, na imagem da apostila de vocês, para vocês verem que ele aparece na bandeira. Então, ele é considerado um símbolo nacional, né? E essa constelação, quando a gente olha para ela, só tem um problema. Quem lembra qual que é o problema lá do Cruzeiro do Sul na bandeira? Pode falar, Tiago. Tá invertida. Exatamente, ela está invertida. Então, até 1971, ela era diferente. Aí, em 1971, uma lei, né? Uma lei que veio para mudar, para falar dos símbolos nacionais, uma lei muito importante para nós, né? Ó, em 1º de setembro de 71, que dispõe sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais. Então, a bandeira, ela é um símbolo nacional, né? Por isso que essa lei engloba, ela fala de outras coisas também, não fala só sobre isso. Mas ela diz que as estrelas da bandeira brasileira devem ser consideradas como que vistas por um observador situado fora da esfera celeste. Então, é como se a gente estivesse olhando ali o planeta Terra pelo lado de fora. Então, a gente está olhando de fora da esfera celeste e observando, então, esse Cruzeiro do Sul. Então, ela foi mudada nessa época, né? E aqui depois vocês tiveram lá uma troca de ideias, né? Que a gente não conseguiu fazer essa troca de ideias na classe, mas a gente pode fazer aqui um pouquinho, né? Então, o universo está em expansão e este é um processo contínuo e ininterrupto.
que os cientistas do mundo inteiro estão a desvendá-lo. Aí eu comentei um fato bem interessante, né, lá com o outro pessoal, e eu vou comentar com vocês também aqui. A ciência, ela está sempre em movimento, né? Assim como o universo está sempre em expansão. Então, e ele está em expansão também porque nós não conhecemos tudo sobre o universo. Da mesma forma que no começo, né, os homens, os cientistas achavam que a Terra era o centro do universo, e depois eles descobriram que o universo era muito maior do que isso, né, e que tinha muito mais galáxias e muito mais coisas nesse universo maravilhoso. Da mesma forma, né, então que esse universo está em expansão, a própria ciência está sempre se expandindo, sempre descobrindo coisas novas. Aí, quando a gente aprendeu na aula dessa semana sobre aqueles cientistas, os primeiros astrônomos e algumas teorias de que forma até mudou, né, de um entendimento de que a Terra era o centro para o entendimento de que o Sol é o centro do sistema solar, no caso, né, como as coisas foram mudando. Então, também, todo o universo está em expansão. E agora, essa semana, tem aí uma notícia, né, porque a astronomia, né, e a ciência, toda semana tem novidade. Se vocês começarem a acompanhar sites científicos, começarem a acompanhar informações sobre a ciência, você vai ver que toda semana tem uma descoberta nova, que às vezes não é nem tão divulgada, e às vezes a gente não para ouvir, para pensar, mas sempre tem. E agora tem uma descoberta, assim, que ainda não está declarado como uma descoberta, está declarado que é uma investigação, de que existem indícios, e os cientistas da NASA declararam essa semana que eles descobriram que existe um universo paralelo. Vocês já imaginaram o que é isso? Eu ainda estou tentando imaginar o que é esse universo paralelo. Então, eu já vi algumas informações sobre isso, e eles falam que por essa descoberta deles, esse universo paralelo teria sido criado junto com o Big Bang, só que nesse universo paralelo, o tempo corre ao contrário. Então, isso a gente ainda está tentando imaginar como é isso, como é que o tempo corre ao contrário, o tempo está indo para trás nesse universo, que universo é esse? Tem outras pessoas lá? Não tem vida nesse universo? Isso está tudo muito obscuro ainda, né? Mas a gente já tem essa informação de que eles fizeram descoberta sobre esse universo paralelo. E quando a gente fala sobre universo paralelo, é interessante assim, porque a gente sabe que sempre existiram nos gibis, nas histórias de ficção, muitas histórias, né, nesses filmes que a gente assiste, muitas histórias que especulam esse universo paralelo, a existência desse universo, mas não existia nada ainda assim na ciência a respeito disso. Então agora já existe, né, essa ideia. Vocês já imaginaram? A gente não conhece nem o nosso universo todo e já estão descobrindo agora um outro universo. E será que existem outros universos além deste que estão descobrindo agora? Então é muita coisa, né? Infinito. Oi? Pode ter infinito. Será que é infinito também, né? Deve ser. Tudo é infinito, né? Eu acho que nós somos muito pequenos diante de tudo, né? E é tudo muito maravilhoso. E é muito bom quando a gente tem assim, esse entendimento assim, de quantas coisas maravilhosas existem. E aqui fala assim, né? Fala sobre essa expansão do universo. O que significaria essa expansão? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que significaria essa expansão do universo? Quem quer falar? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião? Não, todo mundo quietinho. Quando a gente estudou sobre a expansão do universo, o que vocês entenderam com aquela expansão lá do Big Bang? Hã? Vamos lá, Antonella, dá a sua opinião. Não tenho opinião. Não tem opinião sobre a expansão do universo? E a Júlia, quer Não. falar alguma coisa, Júlia? Tem alguma opinião? Cassiano, quer falar? Não. Ih, não quer falar também. Então vamos lá. O que mais pode existir na infinitude do universo do qual fazemos parte?
que vocês acham? Agora, bem assim, a termo de achar, o que vocês acham que pode existir mais? Isadora, tem alguma opinião? O mundo de chocolate. Oh, que delícia! O que mais? Melhor opinião. Melhor opinião? ETs. Imaginação Hã? fértil, hein, Vitor? Mundo de Nutella. O mundo de Nutella? Não Eu gosto sou de inteligente. E o que mais que pode existir nesse universo? um mundo que não existe. Macarrão. O quê? Macarrão? Macarrão. Não entendi. Macarrão. Uma lua de queijo. Falou Ah, macarrão. 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 E o Uma que lua mais de pode queijo existir cheddar. Um mundo nesse de universo? batata. Batata. E nos A buracos gente negros? não que tá são- falando de comida, a gente tá falando de Eu acho que vocês não almoçaram hoje, hein? Tá todo mundo morrendo de fome aí falando. Vocês queriam que o mundo A todo gente fosse só fala em Eu comi comida, macarrão Donuts. hoje. comida. Eu não comi sobremesa. Peito e comida. Donuts. todo, Pizza. todo mundo com fome. E o que mais pode Donuts. existir nesse universo infinito? Será que Um mundo em que a gente não pense tanto em comida. Fundi. um mundo que não pensa tanto em comida? Um mundo que não existe escola. Será? E como Marciano. vamos pensar sobre isso? Fundi. Legal. Olha, tem uma aula só sobre o planeta Marte mais à frente, hein? Aí a gente vai falar sobre os pais de marcianos. Um ou não. mundo que tá sem o coronavírus. O mundo sem o coronavírus, né? Será que Isso esse mesmo. universo- E tudo tem a gosto de Eu vou pegar pastel. um foguete, eu vou embora. E que tudo que é de graça e Tudo que tem serve. gosto de Tudo bom. pastel. Muito bem. Eu tô Então, aqui é... pensando em pastel ainda. Tô vendo. O mundo Olha pode ser só. feito tudo de porcaria, Sora. O assunto é estrelas, planetas, E alienígenas que cometas, se e transformam, vocês pensando que em se comida. transformam em pessoas. Planeta de doce. Ô, peraí, será que existe, hein? Quem falou isso? Alienígenas que se transformam Eu. em pessoas? O Victor, lindão, Uma bonitão. piscina de milkshake. Então, será? Eu acho que sim, eu acho que sim. É. Então, né? Tem muita coisa O mundo ainda do Donuts. para a ciência descobrir. E vocês já imaginaram que talvez vocês sejam aqueles que vão descobrir novidades sobre o universo? Ué, por que não, né? Vocês podem estudar tanto, se tornar cientistas, se tornar pessoas que vão ser essas pessoas que vão ter novas descobertas sobre o universo, ou talvez vocês sejam aqueles que vão viver novas descobertas, né? Assim como nós estamos aqui vivendo essa possível descoberta de um mundo paralelo, talvez venham muitas outras descobertas no futuro. Então agora, eu vou sair aqui dessa tela, e agora a gente vai lá para a atividade avaliativa da semana passada, para a gente corrigir, e depois eu falo um pouquinho da aula dessa semana, tá bom? não tem pai. Ô, Sora, impressão minha, o tempo hoje tá passando muito rápido. Eu achei também que tá passando muito rápido o tempo hoje. Eu achei que o Muito tempo devagar. voou. Muito devagar? Olha só. Então, aqui é a atividade avaliativa que vocês fizeram na semana passada, que ela falava assim, ó, os povos mais antigos já observavam o céu, utilizavam-no como mapa, calendário ou relógio. Assinale a alternativa correta para as coisas que mais impressionavam os antigos astrônomos. Mano, tá travado. Olha só. O que mais impressionava era a regularidade das fases da Lua, dos movimentos do Sol e das estrelas. Ou o que mais impressionava era a regularidade das estações do ano. O que mais impressionava era a regularidade dos astros e do Sol e das estrelas que nunca se moviam no céu. Ou o que mais impressionava era a regularidade das chuvas sempre constantes. Qual é a alternativa? Muito bem, porque eles se impressionavam com as fases da Lua, com essas mudanças na Lua, com o movimento do Sol e das estrelas. A 2 fala assim, ó.
Os antigos astrônomos já observavam que as estrelas se moviam todas juntas. Isto é, elas têm posições fixas no céu. Eles criaram um jeito de lembrar com facilidade a posição das estrelas, observando em grupos, e aos agrupamentos eles deram o nome eles chamaram de Constelações. C. constelações. Muito bem, Letra C. Constelações C. constelações. Aí tinha essa imagem aqui para vocês São muito observarem, inteligentes. que nós tínhamos na imagem aqui, então, né, Sinto dizer, mas algumas não é não. constelações. E a pergunta, que essa pergunta eu acho que ficou bem marcado também. Essa imagem demonstra a estratégia usada pelos antigos astrônomos para nomear as constelações e lembrar com facilidade a posição das estrelas no céu. E você ia escolher a afirmativa que melhor descreve essa estratégia. Então, para fazer mapas no céu, os antigos astrônomos desenharam pessoas famosas e conhecidas e assim colocaram nomes nas constelações para homenagear essas pessoas. Acho que não, né? A B, para fazer mapas no céu, os antigos astrônomos criaram um jeito de lembrar com facilidade a posição das estrelas, traçando linhas retas que juntavam aquelas que fossem mais brilhantes, assim colocaram nomes nas constelações de acordo com os formatos de animais e seres mitológicos fáceis de memorizar. Essa daí. Sim. Essa daqui. É isso aí. Então, é isso mesmo. Eles faziam, né, uma coisa interessante quando fala assim, ó, que fossem aquelas estrelas que fossem mais brilhantes. Por quê? Eles observavam a olho nu. Então, hoje, já se sabe, né, com os telescópios, que as constelações, elas possuem muito mais estrelas do que aquelas que eles traçaram a princípio, mas eles olhavam as mais brilhantes desses grupos de estrelas e eles traçavam entre as mais brilhantes. Mas com o telescópio, a gente vai observar que existem muitas outras estrelas nessas constelações, tá? Hoje é possível ver isso. A 3 fala assim, ó. A constelação formada por 5 estrelas, visível somente no hemisfério sul, nas regiões que estão mais próximas da linha do Equador e visível em todo o hemisfério sul, onde é considerada uma das mais importantes, aqui, ó, ela é visível no hemisfério norte, nas regiões mais próximas, e visível em todo o hemisfério sul. Qual é essa? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, é o Cruzeiro do Sul, que é visível somente no hemisfério norte, nas regiões mais próximas da linha do Equador, e visível em todo o hemisfério sul, tá? Então, essa constelação, que é um dos nossos símbolos nacionais, que temos o privilégio de ver. Agora aqui, ó, na bandeira brasileira, vemos estrelas que representam os estados do Brasil. Entre essas estrelas está também a constelação Cruzeiro do Sul. No entanto, ao observar o céu e comparar com a bandeira brasileira, o Cruzeiro do Sul parece estar invertido. E isso é porque o que aconteceu? A B. Deixa eu só alterar aqui e aqui. Então, nós temos duas alternativas aqui, que são as mais próximas, ou uma delas é a verdade. A A fala assim, a bandeira foi feita com muita pressa e esse fato passou desapercebido. Será que foi isso que aconteceu? A lei número 5.570 de 1971, Não que foi dispõe isso que sobre a aconteceu. forma e a apresentação dos símbolos nacionais, diz que a posição das estrelas não é importante, desde que estejam na quantidade correta. Será que foi isso? Não. 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 Com A certeza lei não. número 5.700 de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, diz que as estrelas na bandeira brasileira devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. É essa? É essa, né? Então, olha, quando vai responder, tem que ler bem a alternativa. Não adianta ler só o começo da questão, porque o começo estava igualzinho, mas lá no final é que tinha a resposta realmente certa, tá bom? Agora, essa A, né, que fala assim, que a bandeira foi feita com pressa e esse fato passou desapercebido, é claro que não era essa alternativa. Mas se vocês quiserem saber, a bandeira do Brasil foi feita com uma certa pressa mesmo. Quando ela foi pensada, eles pensaram nela em uma noite, eles projetaram essa bandeira, tá? Mas não era essa alternativa. Então, é porque uma lei de 1971, que falava dos símbolos nacionais,
falava sobre a organização das estrelas na bandeira. E vocês sabem o que as estrelas significam na bandeira? Vocês sabem? O que as estrelas significam na bandeira do Brasil? Não? Do país. Os estados do Isso, os estados do nosso país. Então, as estrelas, cada estrela corresponde a um estado do nosso país, tá? Por isso que nós temos as estrelas como elas estão aqui. Então, elas correspondem aos estados do nosso país. Aí, a 5 falava assim, ó. Órion, Cão Menor, Cão Maior, Ursa, Escorpião e Cruzeiro do Sul são nomes de... constelações. Isso, constelações. Então, são os nomes das constelações que agora vocês já sabem alguns. Então, acabou aqui a nossa atividade avaliativa da semana passada. Aí a gente vai falar um pouquinho da aula dessa semana ainda. Semana não, porque eu vou ver a videoaula hoje. Você vai o quê? Eu vou ver a videoaula depois da live. Ah, tá bom. A gente não vai corrigir, tá? A atividade avaliativa. É porque meu primo veio aqui em casa, porque minha tia tinha que fazer algumas coisas na casa dela. E ele não deixou fazer a aula, então eu tinha que esperar ele ir embora. Ah, entendi. Acontece. Agora Mas na hora da live. tá bom. Então, agora a gente só vai falar um pouquinho, tá? Sobre a aula dessa semana, mas a gente não vai corrigir a avaliativa, nem vou falar sobre a avaliativa ainda. Quem aqui já começou a observar melhor as estrelas ou já tinha o hábito de observar as estrelas? Pro, Oi? onde eu moro, se sair dá pra ver, mas não vai. Aqui no quintal é grande, mas o telhado cobre, tipo, que não dá pra ver o céu. Aham. E também, aqui fora, só se for na rua, porque também tem telhado. Ah, Aí entendi. eu falei para meus pais se eu podia ver, tipo, um dia desses, pegar o aplicativo do celular e apontar para ver as estrelas lá da sacada, que da sacada não tem teto direito, né? Aí eu vou tentar observar dali da sacada, porque eu não sei se vai dar certo. Isso. Ah, é bem legal. E também, quando um dia a gente puder viajar de novo, é bem gostoso quando a gente viaja para algum lugar assim mais distante, que tem menos luminosidade, até mesmo na praia, assim, né? Quando a gente está na praia à noite, é bem gostoso de olhar as estrelas, embora tenha algumas praias que já são muito movimentadas e que tem muita luz também. Mas principalmente quando a gente vai assim para uma fazenda, para um lugar mais longe, aí a gente consegue observar melhor. Quem mora em chácara, né? Eu tenho o privilégio de conseguir ver melhor as estrelas também, porque assim, eu moro num bairro que não tem tanta luz, tanto movimento, assim, tanta, né? Então a gente consegue observar melhor, é mais tranquilo. Mas é muito gostoso olhar as estrelas. Tem alguém ouvindo uma música? Como assim? Que música foi essa que tocou aí? Ô, professora, pode falar, a última Natália. vez... Quem tá falando agora? O Vitor. Última A vez que eu Isadora vi quer falar, a uma... Natália quer falar. O Vitor vai falar, depois a Natália, depois a Isadora. Tá. Então, Última vez que eu vi uma estrela cadente, se eu não me engano, faz tempo. Foi em 2015, 2014, por aí. Última vez que eu Que olhei legal. pro céu. Olha, vai ter uma aula Estrelas. ainda nesse bimestre que viu a tal da estrela cadente. Será mesmo uma estrela que caiu do céu? O que será uma estrela cadente? Eu nunca vi a estrela cadente. Eu também não. Eu já. Uma outra coisa interessante, né, que tem nesse tempo aqui, nesse mês, descobriram um novo cometa, porque tem alguns cometas, os cometas eles passam, né, mas alguns cometas a gente consegue ver com mais facilidade, outros estão passando por aí, mas a gente nunca nem vai ver aqui da Terra. Então, um cometa muito famoso é o cometa Halley, mas ele passa de, acho que mais de 80, não sei, demora muito, vai demorar muito, passa de tempos e tempos, de anos e anos. Então, agora a próxima passada No livro dele vai demorar. Titus tinha ele. Um cometa que está visível, né? E acho que no dia 27, que é a semana que vem, vai ser o dia que vai estar mais visível
esse cometa aqui no nosso planeta. Então, se eu conseguir mais informações, eu passo para vocês depois sobre a visualização desse cometa, que dizem que até o dia 27 é o dia que ele vai estar mais visível e depois a gente não vai mais conseguir ver porque ele vai para longe e ninguém mais vai conseguir ver esse cometa por aqui, né? E essa é uma descoberta bem nova também. Pode falar, Natália. Eu não estou ouvindo o som da Natália. Vocês estão ouvindo ela falar? Não. Não, baixinho, a gente não está te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Aqui na minha casa é um condomínio, só que daí quando eu chego em casa, eu tento ver algumas estrelas, só que eu não consigo ver nenhuma. Não consegue ver nenhuma. Por que será? A luz, não consigo ver nenhuma quando eu chego Ah, em muita casa, luz, só então uma. você acaba não conseguindo enxergar. Que pena. Eu consigo ver Ó, uma, só que bem fraquinha. uma coisa eu vou falar para vocês. Com esse aplicativo, esses aplicativos que a professora mostrou, mesmo se você não estiver conseguindo visualizar as estrelas, você apontando ele para o céu, ele vai mostrar as estrelas que estariam lá, porque ele está programado para isso. Ele pega a localização do seu celular, então pela localização, ele vai mostrar as estrelas que estariam lá. Então, com esse aplicativo, mesmo se você não estiver conseguindo ver isso, não estiver conseguindo ver as estrelas, mas na hora que você apontar, ele vai mostrar isso, essas estrelas que estariam lá, tá? E aí, se você clicar nela, tem mais informações. Oi? A Isadora quer falar. Então, o aplicativo eu tô com ele no meu tablet. Só que, tipo assim, quando eu aponto ele, a câmera pro céu, ele não me mostra. Por mais que eu esteja vendo as estrelas, Ele não traça, ele não me mostra. Qual que você baixou? Você lembra qual foi? O que você passou aquele dia, Starlock. Tá. Eu tenho um outro aqui que eu baixei também, que eu vou só baixar no aplicativo aqui, que é o Sky Map, tá? Sky, S-K-Y-M-A-P. Esse também é no mesmo estilo dos outros aplicativos, é esse aqui, ó. Tá? Agora sumiu. Ó, ele vai, tá vendo? Ele mostra o traçado das estrelas. Quando você apontar, vai mostrar esse traçado das estrelas. Então, professora? Professora. Oi? Pode falar. Sky o quê? Eu não ouvi. Tá falhando. Sky o quê, senhora? Sky Map, tá? Sky. É. Então, vamos pôr o nome dele aqui de novo para vocês. Deu para ver? Que daí ele já abre, ó. E aí ele abre o desenho das estrelas. E aí... Oi? Um dia eu virei à noite aqui com meu amigo, aí deu tipo umas 3:30 da manhã, a gente foi olhar o céu que tava muito bonito, não tinha nem uma nuvem. Dava pra ver cada nuvem ou cada estrela no céu. E essa é a melhor época, a época melhor para a gente ver o céu, porque no verão a gente tem muita chuva, então tem muita nuvem no céu. E nessa época aqui, o céu é muito limpo, então é o melhor momento para visualizar o céu é agora, esse momento, tá bom? Então agora, ó, a Pro vai compartilhar rapidinho com vocês. Tem o Henrique, tem mais alguém que queria falar, que tinha levantado a mão? Acho que não, era a Isadora, a Natália, né? Então, ó, vou compartilhar um pouquinho da aula dessa semana, mas a gente não vai falar tudo da aula, nem fazer correção, porque ainda tem gente que vai fazer a avaliativa, que vai assistir a aula. Mas eu tenho aqui, deixa eu ver, aqui. Então, só relembrando vocês, né? Nós começamos lá na página 12, na página 12 e 13. E aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão da visualização, né, a olho nu, que eles olhavam sem equipamentos, só que eles faziam os registros manuscritos. Então, olha que legal aqui, ó.
Aqui é um registro manuscrito dos astrônomos antigos, e ainda bem que eles anotaram muitas coisas que a gente pode ver como eles estudavam, né? Acho que está escrito em grego aqui, ó. Tá vendo? São caracteres diferentes dos nossos, aqui são palavras. E aqui a gente entende que é o Sol, a Terra e a Lua. E eles estavam tentando mostrar aqui o movimento, tá vendo? Ó, o movimento da Terra, o movimento da Lua, o movimento do Sol. Então, eles traçaram um desenho que mostrava, então, eles perceberam, né, que a Lua estava sempre junto com a Terra, mas que tinha alguma coisa a ver ali com o Sol, então, que provavelmente se movimentavam. Então, são traços bem antigos dos astrônomos antigos. E aí nós entendemos também que até 500 anos atrás ainda, eles acreditavam nas teorias geocêntricas, que falava que a Terra era o centro do universo. Olha que inocência, né? Mas a gente entende. Eles estavam aqui no planeta Terra, olhando, observando, muitas vezes sem instrumentos de observação. E eles começaram a perceber assim, que o Sol aparecia de um lado, depois mudava de posição no céu. Eles achavam que era o Sol que estava mudando de posição. E depois ele ia até o outro lado e desaparecia. Então, eles começaram a imaginar, na cabeça deles, tudo estava girando em torno da Terra. Olha só esse desenho que está aí, né? Eles imaginavam que era assim que acontecia. A Terra no centro, depois a Lua, depois Mercúrio, Vênus, Júpiter, o Sol, né? Então, eles nem entendiam que, na verdade, é o Sol que está ali, que está no meio, né? Hoje nós entendemos isso. E os planetas girando na órbita do Sol. Então, eles não imaginavam assim, eles pensavam que era a Terra que estava no centro. E aí, o Aristóteles, né, que foi um grande astrônomo também, um grande cientista, ele acreditava que a Terra ocupava o centro do universo, mas ele achava que haveria esferas cristalinas que sustentavam a Terra, a Lua, o Sol e os planetas e as estrelas no céu. Então, é claro que o que ele pensava a respeito da Terra ser o centro do universo foi superado depois. Mas imagina, para alguém que estava olhando ali, observando a olho nu, ele já fez uma outra observação. Ele falou assim, poxa, mas como que essas coisas estão todas lá e não caem, né? Como que é possível ter um monte de estrelas, essas estrelas não caem do céu, o Sol não cai em cima da gente, a Lua não cai, então alguma coisa está segurando todos esses astros do universo. Então ele já começou a imaginar que tinha que ter uma força, alguma coisa que segurasse. Lá na frente é que foi descoberta a teoria gravitacional, de que realmente, né, existe a força da gravidade e tudo mais, mas até então eles não entendiam. Então ele começou a questionar e ele começou a imaginar que tinha esferas invisíveis, cristalinas para serem invisíveis, porque nós não vemos, mas que alguma coisa tinha que estar segurando tudo no céu. O Ptolomeu, ele achava que a Terra era o centro do universo, que ficava imóvel no centro do universo, a Terra não se mexia. E a teoria do geocentrismo foi apresentada por volta do ano 150, né, quando ele publicou o Síntese. Mas ele teve muitas cooperações também para a ciência, embora o geocentrismo que ele acreditava foi superado depois. Mas ele explicava, por exemplo, o movimento dos corpos celestes em torno da Terra. Ele já acreditava que os planetas se moviam. Então, hoje nós sabemos, né, aquele desenho anterior é dessa teoria dele. Hoje nós sabemos que, na verdade, a Terra também se move. Ele achava que a Terra ficava imóvel, mas ele entendeu que os outros astros, que os planetas, todos se moviam em círculo. Então, isso foi muito interessante também. Então, vejam só, né? A ciência, embora ela sempre está em movimento, ela faz novas descobertas, mas todas as descobertas são importantes para dar o próximo passo. Cada descoberta científica é um passo e depois virão novos passos rumo ao conhecimento. Então, ele deu um passo importante ao falar sobre o movimento dos planetas em círculo, né? E esse modelo foi o modelo mais aceito desde a antiguidade até a Idade Média. Depois apareceu o Copérnico, né? E ele descobriu que todos os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol. E aí mudou de geocentrismo para heliocentrismo. O hélio é o Sol. Então ele falava assim, que o Sol é que era o centro. É claro que, né? Aqui ele está falando dos planetas do sistema solar. Mas, de certa forma, antigamente, eles não tinham também o entendimento que nós temos hoje sobre outras galáxias, né? E até mesmo que o sistema solar, ele está na Via Láctea, que é a nossa galáxia, mas que a Via Láctea é muito maior do que
o nosso sistema solar é imensa, né? Ele está ocupando uma partezinha da Via Láctea, mas ela é muito grande. Mas ele já descobriu algumas coisas ali interessantes, embora ele achasse ainda também que o nosso mundo se resumia no Sol e nos planetas que nós conhecemos, e hoje nós sabemos que o universo é muito maior do que isso. Mas ele já falava, então, que os planetas giravam ao redor do Sol, e isso foi de uma contribuição imensa para a ciência. E quem apoiou ele foi o Galileu Galilei, que defendeu a teoria dele e que demonstrou que a Lua não era feita de substância celeste, né? Eles achavam que a Lua era algo gasoso, que ela não era de rocha. Então foi o Galileu que falou, não, a Lua é feita de rocha. Então já foi fazendo outras descobertas, né? Mesmo antes do homem pisar na Lua, só de observar ele já descobriu isso. E ele foi o primeiro a usar a luneta e o telescópio para observar o céu. Então ele usava, né, para observar o céu, para observar os astros, e por isso que ele conseguiu afirmar sobre a Lua que ela não era feita de substância celeste. Ele descobriu também satélites em Júpiter, manchas no Sol e as luas de Vênus. Então, os outros planetas também têm luas, tá? E o Isaac Newton, ele foi o cara que descobriu o giro dos planetas de fato. Quando ele descobriu a teoria da gravidade, ele descobriu também com a teoria da gravidade, ele começou a fazer os cálculos, né, dos movimentos dos planetas. Ele criou fórmulas para calcular esses giros. Os giros dos planetas não acontecem todos no mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Conforme o tamanho do planeta, ele tem assim uma velocidade, um tempo diferente para girar. Então, o ano em outros planetas é diferente do nosso ano, tá? Eles estão girando ali em torno do Sol, eles têm também o ano, mas o tempo deles é diferente do nosso. Olha quantos conceitos novos. A gente achava que só existia um conceito para tempo. Na verdade, tem planetas que passam o que seria muitos anos do nosso ano para eles darem uma volta no Sol, tá? Aí, hoje nós temos, então, os instrumentos atualizados. Um dos mais importantes, que fez grandes descobertas, é o Hubble, que foi lançado em 1990 e já está para ser substituído por um outro telescópio. O lançamento seria esse ano, mas ele foi adiado, ainda mais agora com toda essa pandemia e tudo mais. Então, provavelmente vai ser o ano que vem. E o Hubble vai se aposentar. Mas ele levou a ciência para um patamar assim muito diferente do que era antes dele ser lançado. Então, até 1990, nós não tínhamos muitas descobertas que ele nos trouxe. Então, ele é um satélite, né, não tripulado, um satélite artificial. Por quê? Porque ele também está na órbita da Terra, mas ele não é tripulado. Ele recebe a manutenção de astronautas que viajam até lá para trocar peças e etc. Na outra sala me perguntaram, né, se é verdade que os astronautas todo ano viajam, e é verdade. Às vezes a gente acha assim que os astronautas só foram para a Lua lá e depois voltaram e não foram mais em lugar nenhum. Não, eles têm estação espacial, eles viajam o tempo todo, tem trânsito de astronautas, digamos assim, né, para consertar os telescópios, para ir até a estação espacial. Então, todos os anos tem viagens, né, espaciais, mas é claro que a mais marcante para nós foi quando o homem pisou na Lua, e também não é verdade que ele nunca mais voltou lá, mas isso é assunto de outra aula, tá bom? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre os instrumentos de observação, né? E uma coisa interessante, que todo mundo acha que o binóculo só serve para observar os passarinhos, as pessoas usam muito o binóculo por dia, para observar as paisagens, mas o binóculo, ele é muito importante para observar as estrelas. É possível ver até 45 mil estrelas e as crateras da Lua. É claro que esse binóculo não é aquele pequenininho da loja de R$ 1,99, né? Aquele lá, ele tem um alcance menor, mas um binóculo mesmo profissional é possível a gente enxergar muita coisa e muitas estrelas com o binóculo. Um outro instrumento é o telescópio, né? Que permite ver planetas, cometas, buracos negros. Mas é sempre melhor que o telescópio esteja num lugar mais deserto. Até os grandes telescópios terrestres, porque além do Hubble, que é um telescópio espacial, nós temos, por exemplo, esse telescópio aqui, né, que é o Grande Caçador de Estrelas, e esse telescópio é um telescópio terrestre. Existem muitos telescópios que estão fixados na Terra, telescópios de grande alcance, né? O maior observatório do mundo hoje fica no Chile, pertinho de nós, né? Está no deserto do Atacama.
a 5.000 metros do nível do mar. E esse telescópio, ele também capta muitas imagens, mesmo aqui da Terra. E o que mais que tem aqui? Aí aqui, ó, para terminar a aula, nós falamos um pouquinho, né? Eu dei uma sugestão para vocês fazerem em família, mas eu acho que na próxima aula a gente poderia fazer aqui na sala, tá? Então, hora do debate, página 17, sugestão de atividade, né? Sorteie o cientista que você irá defender. Imagine-se vivendo na época dele, fazendo descobertas como ele. E aí você vai debater como se você fosse aquele cientista. Nós estamos falando dos cientistas que nós estudamos, o Copérnico, Galileu, Isaac Newton. Então você pode escolher, né, um desses cientistas e você se aprofunda aí no conhecimento do que ele falava. Olha, eu acho que é a Terra assim que é o centro do universo, que não tem nada mais central do que nós. O outro falava assim, não, olha, existe o movimento dos planetas. Então, procure aí se aprofundar um pouquinho no conhecimento dele. E na aula que vem a gente sorteia aí de alguma forma quem que vai ser quem vai participar. E a gente pode conversar mais e defender um pouquinho o que eles pensavam, tá bom? E quem trouxer alguma informação nova também descobriu, olha, professora, descobri uma informação nova sobre a ciência, sobre a astronomia, pode trazer para compartilhar conosco aqui as informações, tá bom? E aí nós fizemos até a página 18 e 19 da apostila. Todo mundo fez? Dá um joinha aí para Pro, quem fez. Fizeram? Muito bem! E no vídeo eu encerrei com essa frase aqui. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano, né? Mas o que seria o oceano se não infinitas gotas? Então, Isaac Newton ele falava sobre isso, né? Então, o que nós sabemos ainda é uma gota. Olha só, todo dia descoberta nova. Já estão falando de um novo universo se nós nem descobrimos tudo sobre o nosso universo. E o que nós ignoramos, então, é como um oceano. Mas o que seria do oceano se não infinitas gotas? Então, essas gotinhas de conhecimento que vão formar o nosso oceano da verdade, da ciência, tá bom? Então, a nossa aula de hoje está quase no finalzinho. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que o Felipe... no banheiro. O Felipe entrou lá dentro do guarda-roupa. Deixa eu ver onde ele tá. Ai, apareceu. Hã? Acabou. Acabou. Rafael, e aí, Rafael? Você está fazendo descobertas sobre esse universo maravilhoso? Na verdade, eu estava aqui a aula inteira, eu só estava com a câmera desligada. Ah, que bom que você estava. Então, agora, nossa fotinho da semana para a gente encerrar. Quem quer falar? Quer falar, Isabela? Aí no banheiro. Quem quer ir no banheiro? Opa, peraí, vamos só tirar uma foto rapidinho, que nossa aula já está acabando. Felipe, cadê você, Felipe? Vai sair o seu guarda-roupa na foto? E não é propaganda da Casas Bahia? Oi? Quem quer falar? Pode falar. Enquanto eu tiro a foto aqui, oi? Sorrisão. Pode falar. Aê, quem que tá querendo falar e não fala? Fala, Rafael. Na aula passada, eu não tinha ficado fora da aula inteira. Eu me atrasei uma... Tá bom, vou anotar aqui no Galileu, tá? Ai, meu Deus. Mas aquela parte lá eu vi ontem no YouTube. Tá bom, então. Então tá bom. Tem as lives gravadas. Pode sair? Pode sair, vamos encerrar, tá, gente? Bom final de semana pra vocês. Amo vocês. Tchau, Sora. Saudade. Tchau, Até a Sora. próxima aula, Beijo. tá? Tchau, professora. Tchau. Tchau, Divirtam-se no final de semana.